Boa tarde a todos e todas. A gente inicia agora mais uma sessão do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. O título dessa mesa é Epidemiologia da Atividade Física, Desafios, Atualidades e Perspectivas. Eu sou o professor Matias Roberto Locke, da Universidade Estadual de Londrina, e vou moderar essa mesa. O primeiro apresentador vai ser o professor doutor Leandro Rezende, que é doutor em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, pesquisador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo e é também editor associado da Revista de Saúde Pública. Leandro, você tem em torno de 15 minutos para a sua apresentação, fique à vontade e obrigado pelo aceite. Oi, Matias, muito obrigado. Obrigado. Bom, queria começar agradecendo, então, a comissão científica pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e é uma honra compartilhar essa mesa com colegas que eu admiro e gosto tanto, né? Então, vocês conseguem ver minha tela e me ouvir bem? Sim? Sim, tudo certinho. Então, tá bom. Então, eu vou começar uma fala sobre algo que eu tenho investigado mais recentemente, que é a influência de confundimento por doenças pré-existentes em estudos sobre a associação entre atividade física e mortalidade. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho de histórico, né, para vocês. Esse daqui é um dos primeiros estudos realizados no mundo, né, e que tentou avaliar essa associação entre atividade física e mortalidade, mas particularmente assim foi importante porque tentou começar a determinar essa relação dose-resposta entre atividade física e mortalidade, aqui mortalidade por doenças cardiovasculares, né? Foi um estudo liderado pelo Ralf Paffenberger, que é uma figura importante da área de atividade física e saúde. Nesse estudo, algumas observações importantes, né? Um dos primeiros foi publicado na década de 70, 1978. Então, esse estudo foi um dos primeiros a mostrar que, quando comparados a inativos, pessoas que praticam pouca atividade física, que menos de 500 quilocalorias por semana, né, já tinham uma proteção importante quanto à redução do risco de morte por doença cardiovascular. Ele também observou uma relação dose-resposta até 3.000 quilocalorias por semana, depois com uma diminuição desse slope aqui. Mas talvez o que ele tenha observado e que tenha sido importante na época, que ele observou que atividades físicas de intensidade vigorosa sugerem maior redução na mortalidade por doenças cardiovasculares do que o volume total de atividade física, e na época eles já trouxeram a questão de que provavelmente as pessoas estavam lembrando melhor de atividades físicas de intensidade vigorosa do que das leves, e por isso a associação teria sido mais forte. Bom, esse assunto parece... né, já de longa data, mas aqui um estudo foi publicado no British Journal of Sports Medicine no ano passado e que retoma esse assunto. Então, mostrando que é um assunto ainda em voga, né, um estudo sobre, na verdade, um editorial publicado pelo Feckel, onde que eles discutem a relação dose-resposta e quão grande é o efeito da atividade física na redução da mortalidade. Aqui ressaltando a importância dos estudos de acelerometria, né, para melhor mensuração da atividade física quando comparado a questionários. Os estudos de acelerometria têm mostrado uma associação mais forte com a redução da mortalidade por todas as causas, e o grupo atribui isso à melhor mensuração da atividade física. Esse aqui é o estudo do Feckel, então a curva dose-resposta comparado ao primeiro quartil. As pessoas que praticam mais atividade física, né, que estão no quarto quartil, apresentaram uma redução de quase 40% na mortalidade por todas as causas. E acho que vale aqui ressaltar, eu estou com esse negócio aqui na minha frente, não consigo... Enfim, aqui vale ressaltar que é uma meta-análise de estudos individuais, incluiu 8 estudos de corte, mediu atividade física por acelerometria, como eu disse, né, e foram acompanhados os participantes, quase 36.000 participantes, por quase 6 anos, e contabilizaram 2.000 mortes. Né. Nesse mesmo estudo, o Feckel mostrou uma associação também entre maior tempo sentado e mortalidade,
uma associação fortíssima, né, de um aumento em 2 vezes na mortalidade por todas as causas em pessoas que ficam mais tempo sentado. Aqui, nesse estudo, eram pessoas que ficavam mais de 6 horas por dia sentado, quando comparado a quem ficava pouco tempo sentado. E essa magnitude de associação, ela chama a atenção. É claro que a questão da melhor mensuração da atividade física é uma hipótese, mas existem outras questões que eu acho que é um pouco o que eu vou tentar discutir aqui com vocês. São questões que estão postas nesses 2 artigos recentes, né? Um publicado em 2018 e um nesse ano, que na verdade questionam então essa relação entre atividade física e mortalidade por todas as causas, mortalidade prematura. E nesse segundo editorial traz essa questão, né? Que na verdade não é tão simples quanto parece, não é tão fácil quanto parece investigar essa relação entre atividade física e mortalidade. Esses estudos, como era de se esperar, né, eles trazem aqui um questionamento, né, quer dizer, sobre a evidência ser oriunda de estudos observacionais. Então, acho que numa mesa de epidemiologia não vale nem a pena a gente ficar discutindo em detalhe, né, aqui conhecemos um pouco das deficiências e das virtudes de estudos observacionais e de estudos randomizados, mas aqui acho que vale ressaltar os estudos observacionais, né, são estudos maiores que conseguiriam avaliar um efeito mais a longo prazo, avaliar esse possível efeito da atividade física na população geral. Daria para testar vários contrastes, eu estou chamando, então, na verdade, várias comparações de intensidade, duração, frequência, mas são estudos sujeitos a várias fontes de viés, particularmente confundimento, né? E estudos randomizados, né, ensaios clínicos randomizados, são estudos que conseguiriam também investigar essa associação, no entanto, com algumas particularidades. Então, seriam estudos menores, com uma avaliação, com um acompanhamento mais de curto, médio prazo dos participantes, para conseguir avaliar essa associação, né? Então, teria que pegar uma população de alto risco, então, pessoas com alto risco de doença cardiovascular, alto risco de cânceres, para que assim eles conseguissem ter uma quantidade suficiente de eventos ou de mortes, né, ao longo do segmento. Quando se randomiza, escolhem-se 2 grupos, então esses grupos têm que seguir o regime imposto pela tratamento e controle, então o contraste é bem específico em relação a volume, intensidade e duração, né? E uma grande limitação, né, dos estudos randomizados é que eles acabam tendo baixa adesão e perdas dos participantes ao longo do tempo. E aqui eu trouxe resultados de nessas 2 referências aqui embaixo, dos estudos individuais que fizeram essa comparação. Então, os estudos observacionais, esses daqui são os estudos incluídos na meta-análise que eu comentei do Ulf Ekelund, então mostrando uma associação inversa entre atividade física moderada a vigorosa com mortalidade por todas as causas, enquanto que os estudos randomizados realizados até agora não têm encontrado de forma consistente uma associação inversa. Uma possível explicação que os autores colocam aqui é que em estudos randomizados, a única coisa que influenciaria, então, a alocação dos participantes para praticar ou não atividade física seria a randomização, não é? Enquanto que em estudos observacionais existem causas comuns, tanto da atividade física quanto da mortalidade, então, né, classicamente chamado de confundidores, né, para essa associação entre atividade física e mortalidade. E os estudos têm se preocupado com isso e ajustado as suas associações por sexo, idade, nível socioeconômico e outros potenciais fatores de confusão. Mas como estava no título da minha fala, né, um potencial fator de confusão são doenças pré-existentes, né? Doenças que nem sempre estão diagnosticadas, mas que já podem estar presentes e influenciar essa associação entre atividade física e mortalidade, não é? E consequentemente, produzindo uma mistura de efeitos aí da atividade física, doença pré-existente e mortalidade. Aqui vale ressaltar, particularmente, que doenças pré-existentes reduziriam a prática de atividade física ao longo do tempo, e, consequentemente, o grupo de inativos, né, o grupo de referência, acabaria tendo maior chance de morrer a curto prazo. Para exemplificar um pouco a influência do confundimento por doença pré-existente, eu trago aqui uma literatura da obesidade que discute o paradoxo da obesidade.
Basicamente, são estudos de corte que investigam essa associação entre IMC e mortalidade. Eles encontram essa relação dose-resposta, e aqui eu chamo a atenção que, comparado com o grupo eutrófico, o grupo que tem o sobrepeso, né, o IMC de 25 a 29, tem uma proteção para a mortalidade por todas as causas. Isso quando foi feita a análise bruta. Quando se tenta ajustar por doenças, essa associação não muda muito. Quando essa doença, quando ainda ajustam por tabagismo, ela começa a chegar mais próximo da nulidade, mas ainda se mantém inversa. E apenas quando os estudos ajustam por tabagismo, excluem doentes e desconsideram os primeiros 5 anos de segmento, que são as mortes que ocorrem nos primeiros 5 anos, são mortes provavelmente relacionadas a doenças pré-existentes, não ao efeito da atividade física. Aí sim, sobrepeso está associado com maior risco, com maior mortalidade por todas as causas. A gente está tentando reproduzir esses resultados, né, com dados desse estudo aqui, e encontramos essa mesma relação, né? E quando nós excluímos 2, 5, 10, 15 anos de segmento, a associação se mantém positiva. E para atividade física, ou na verdade a gente está usando inatividade física, como era de se esperar, a magnitude da associação ela diminui, não é? Quando a gente exclui os primeiros 2, 5, 10, 15 anos de segmento. Isso é um fenômeno que acontece para outros fatores de risco, então a magnitude da associação para álcool aumenta, a magnitude da associação para tabagismo aumenta também. Então é uma questão do grupo de referência que está sendo utilizado nos estudos. Então quando você exclui participantes com doenças e exclui os anos de segmento, você acaba tendo magnitude de associação entre atividade física ou inatividade física e mortalidade mais atenuadas. Isso é um fenômeno que está sendo evidenciado em vários estudos, então esse estudo no International Journal of Epidemiology do pessoal de Cambridge mostra a mesma coisa, quer dizer, quando você começa a considerar mais anos de segmento, quando você exclui participantes com doenças, quando você exclui 1, 2 anos de segmento, essa associação entre atividade física e mortalidade ela é atenuada. A relação dose-resposta também muda. Então, o que a gente discute na literatura de ter essa barriga, né, essa decréscimo na redução do risco de mortalidade por todas as causas ao fazer pouca atividade física, né, quando você considera exclusão de anos de segmento, essa barriga some, na verdade, e você acaba encontrando uma associação linear entre prática de atividade física e redução na mortalidade por todas as causas. Isso é para atividade física total e também é um fenômeno que acontece para atividade física de intensidade moderada a vigorosa. Aqui eu trouxe bem rapidamente para dizer que, bom, a maioria dos estudos utiliza uma única medida de atividade física e tem avaliado essa exclusão do segmento ao longo do tempo. Então, a gente observa que quando tem só uma única medida, tem essa atenuação, né, da associação, mas quando a gente usa medidas repetidas, essa associação entre atividade física e mortalidade ela é ainda mais atenuada, mas ela se mantém com um formato ainda mais linear, né? Então, aqui passando um pouquinho mais rápido, só mostrando essa relação dose-resposta. E por último, eu queria mostrar a influência, um estudo que a gente publicou recentemente, um estudo meta-epidemiológico, que a gente tentou avaliar a influência desse confundimento por doenças pré-existentes em estudos sobre tempo sentado e mortalidade, né? Então, isso aqui são 25 estudos incluídos em meta-análises. A medida sumária dessa meta-análise mostrou um aumento de 30% ou 28% na mortalidade por todas as causas, quando compara grupos com alto tempo sentado versus baixo. E a gente consegue observar uma grande variabilidade aqui entre os estudos, né, em relação aos resultados. E essa variabilidade, um dos motivos pode ser essa presença ou essa suscetibilidade a confundimento por doenças pré-existentes. Então, a gente começa a fazer algumas análises de subgrupo e meta-regressão e começa a observar que estudos com mais jovens no baseline, ou seja, que estão menos sujeitos a influência de confundimento por doença pré-existente. Estudos com maior tempo de segmento. Estudos que excluem os primeiros anos de segmento. Estudos que excluem pessoas com doenças no início do estudo e, consequentemente, tem um menor risco de
confundimento por doença pré-existente acabam encontrando associações mais atenuadas entre tempo sentado e mortalidade do que estudos que não têm adotado esses procedimentos. Então, aqui já chegando às minhas conclusões, confundimento por doença pré-existente não é fácil de ser considerado em estudos sobre tempo sentado, atividade física e mortalidade, a despeito da sua grande influência nos resultados, né, tanto na magnitude da associação quanto na relação dose-resposta, na curva que a gente observa. Para mitigar esse efeito do confundimento por doença pré-existente, é necessário que estudos tenham medidas repetidas de atividade física, que excluam doenças pré-existentes, né, as que foram diagnosticadas, e importante, né, que desconsiderem os primeiros 5 anos de segmento, né, porque provavelmente são mortes que ocorrem nos primeiros anos são devidas a doenças pré-existentes, e não ao efeito a curto prazo da atividade física, né. No entanto, né, quer dizer, os nossos achados mostrando que estudos quando as análises são feitas com baixo risco de confundimento por doença pré-existente, essas análises confirmam uma associação inversa entre atividade física de intensidade moderada vigorosa na redução da mortalidade, e o que reforça essa relação causal entre atividade física e mortalidade. Então, eu encerro aqui, agradeço novamente pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, Leandro, muito bom. Depois a gente vai ter um tempo para discussão. Obrigado também por ter respeitado o tempo. Então, a gente passa agora para a segunda apresentadora da tarde, a professora doutora Kelly Samara da Silva, que é doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua no programa de pós-graduação em Educação Física da UFSC, líder do Núcleo de Pesquisa em Atividade Física e Saúde no PAF, editora associada da Revista de Saúde Pública e pesquisa tópicos sobre atividade física e saúde coletiva. Professora Kelly, muito obrigada. Você tem em torno de 15 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada, professor Matias. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos colegas também que fazem parte dessa mesa, né? E, assim como o Leandro, eu também expresso, né, a minha satisfação de estar aqui. Já estive muitas vezes no Congresso de Epidemiologia, né, participando desse congresso, e para mim é uma enorme satisfação agora estar aqui, podendo contribuir um pouco que a gente vem aprendendo, tá bom? Então, obrigada à comissão organizadora. O tema que me ficou incumbido foi falar um pouco sobre mensuração da atividade física, né? E como o Leandro acabou de comentar em um dos estudos, melhores mensurações de atividade física, possivelmente melhores resultados, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho o que é esse melhor, né? Eu tive o prazer, né, e eu vou fazer a minha fala no que temos e onde nós vamos ou podemos avançar. Eu tive a oportunidade de participar, né, de ver a mesa redonda que foi moderada pela Renata, né, com excelentes pesquisadores falando sobre os nossos sistemas de vigilância, né, e eu fiquei pensando ali, né, e olhando com calma, né, para a gente ter uma ideia do quanto que a gente já avançou nessa questão da mensuração da atividade física, né? Então, ter atividade física como uma medida, né, em vários sistemas de vigilância do país, e aqui eu chamo a atenção para esses 3, né, que tem sessões específicas sobre atividade física, é mostrar que a nossa área está muito bem e a gente tem ocupado um espaço bem legal dentro da pesquisa nesse campo, né? Então, eu também queria deixar esse slide aqui, né? Tem o Pedro aqui conosco aqui na mesa, né? E parabenizar o Pedro pelo excelente trabalho que ele com o Michael Pratt tem feito nesse observatório global, né, para atividade física, porque não adianta só ter as medidas de atividade física, né, nos nossos sistemas de vigilância. Essas informações precisam conversar com o mundo. Kelly, né? Oi. Não está passando, pelo menos para mim, o slide aqui. Está em forma de apresentação ali para ti? Tá, deixa eu ver, então. Vê ali, porque para mim está parado no primeiro slide. E às vezes compartilha de novo, que você já tinha passado alguns, né? Isso, compartilhei. Tá. Deixa eu só deixar assim um pouco... Deixa eu ver se eu consigo. Forma de apresentação.
Vê se agora vai. Está no segundo slide? Não, está no primeiro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou só clicar ali. importar aqui. Agora foi. Agora foi. Beleza. Obrigado. Então, eu estava nesse slide aqui, que é mostrando, né, que nós precisamos ter essas informações, né, é super importante para um país ter sistema de vigilância e medir a atividade física, e também é importante que nós possamos divulgar esses dados no mundo e ver como é que o Brasil está, né? Então, aqui nós temos, né, para adultos e idosos, e também nós temos a participação no Global Matrix, né, que é coordenado pelo Mark Tremblay, e o Brasil também participa com dados de crianças e adolescentes, né, incluindo aí 60 países. Então, é super legal saber que as nossas pesquisas estão dialogando com pesquisas no mundo. Mas o que nós precisamos, né, em relação à medida da atividade física? É de suma importância. Eu tenho visto nos últimos inquéritos, né, vários questionamentos, né, e vi também na mesa que houve sobre o sistema de vigilância brasileiro, é que nós estamos modificando algumas questões e isso tem uma repercussão muito ruim na comparabilidade das séries, né? Então, quando me perguntam, né, qual é a melhor questão para mensurar a atividade física em um sistema de vigilância, né, é aquela que se repete, né? Então, nós precisamos garantir, né, a continuidade dessa questão para que nós possamos realmente ter a tendência do que vem acontecendo conosco. E o melhor instrumento é aquele que nós temos, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que existem bons instrumentos, tanto de autorrelato, como existem bons instrumentos para medidas mais objetivas, se nós tivermos acesso a isso. Outra questão importante é que a gente precisa estudar a viabilidade de inclusão de temas emergentes dentro dos nossos sistemas de monitoramento. Por quê? Né? Porque para que a gente possa dar o passo seguinte na promoção, é pouca informação a gente só saber questões mais relacionadas à frequência e duração de prática, né? Então, há necessidade de outras questões. Então, e aí, na minha concepção, nós precisamos inserir em nossos sistemas de vigilância medidas inerentes à prática da atividade física, né? Então, para que a gente possa avançar, né, e fornecer mais informações para que políticas e programas avancem, nós precisamos colocar algumas medidas ali, porque a atividade física ela é complexa, né? Então, nós temos que ter informação não apenas do movimento, mas, se possível, de espaços, de contextos, né, de interesses das pessoas em relação à prática, né, dos relacionamentos que elas fazem, que elas precisam em relação a isso, né? Então, eu acho que é de suma importância termos esse aspecto. E aí, pensando nisso, aí a gente coloca aí, né, os 3 inquéritos brasileiros para ver o que a gente tem, né, em relação a medidas que se relacionam ao movimento, ou seja, frequência, duração, né, essas questões do tempo. Medidas que são mais de cunho psicológico, né, que possa ter a ver com prática, gosto, preferências, né, tipos, assim, medidas sociais e contextuais. Então, quando a gente faz esse retrato, nós observamos que nós temos muita questão ali para movimento, mas nós não temos ainda, nos inquéritos, outras questões que ajudariam a gente a mudar o cenário dessa prevalência elevada que nós temos de inatividade física em todas as faixas etárias. E o que nós precisamos aí, né, eu tomei o cuidado de pegar os principais indicadores que cada sistema desse traz, né, e eles se repetem, né, em ter a frequência e tempo, e isso é super importante, né, deve ser mantida essa frequência e tempo, né, porque alguns trazem para domínios, né, isso é legal também, mas nós temos outros, a PNS e o Vigitel, eles trazem o tipo, que é algo que nos dá mais informação qualitativa, né? E eu brinco que eu vejo que a nutrição, né? Se a gente parar para olhar as questões da nutrição passaram de avaliar só porções ou frequência, né? Para analisar várias questões de qualidade do alimento. E eu acho que chegou a hora da atividade física também ter a oportunidade de incluir isso nos sistemas de vigilância.
Sabemos aí a existência de locais de prática, né? Se as pessoas fazem com companhia ou sem companhia, se é mais esportes coletivos ou não. Então, essas são informações que vão enriquecer, né, na tomada de decisão para futuras políticas e programas, né? Eu acho que isso é super importante. E na PENSE, especificamente, que é o brasileiro, que é o de adolescentes, né? Nós temos a educação física e deslocamento, eu acho que é um avanço enorme vir com mais informações de educação física. Na perspectiva mundial, né, a gente tem falado muito das implementações das medidas objetivas em estudos de porte de larga escala e sistemas de vigilância. Então, hoje nós já temos, o NHANES já fez o seu teste lá usando acelerômetro, nós temos o Canadá se preparando para usar acelerômetro no seu sistema de vigilância. É possível usar no Brasil? É possível, mas a gente precisa aí de toda uma preparação para que a gente chegue a fazer isso, porque hoje nós já temos cortes, como a de Pelotas, né, que usa acelerômetro e as intervenções que a gente tem feito. A perspectiva do Brasil, eu passo um spoiler aqui para vocês, nós fizemos aí uma baita revisão de escopo, né, que deve ser divulgado no próximo ano, que a gente queria saber o seguinte, olha, nós vamos pegar todas as faixas etárias do país e nós vamos ver o que é que tem de questionários de atividade física. Né? Então, nós baixamos aí 9.000 artigos e extraímos dados de quase 800 artigos, para a gente saber que questionários nós usamos, né? É a primeira questionamento nosso que a gente tem feito, e o segundo é que medidas psicométricas esses questionários têm, e a gente quer ver no final se nós conseguimos ali elencar um ranqueamento daqueles que atendem mais critérios psicométricos e que poderiam, né, ser utilizados em estudos futuros. Porque a gente precisa parar de criar mais questionários. Então, assim, a gente tem 12 questionários aí para crianças, temos 14 para adolescentes e adultos, e temos 7 questionários para a população idosa. Né? Então, questionários aplicados no país nós temos inúmeros. Né? Então, eu acho que chega a hora da gente, eu acho que passou da hora de a gente fazer essa filtragem, né, para que a gente possa ter pesquisas comparativas. Né? Então, em breve a gente vai divulgar para vocês as medidas psicométricas desses questionários para direcionamentos de pesquisa. Outra questão que nós fizemos um livro sobre o uso de acelerômetros para mensurar a atividade física, nós fizemos isso em 2017, né, com o Jeffer. Né? Por quê? Porque nós queríamos entender, né, não é tão fácil, quem trabalhou com acelerômetro já sabe, mas nós queríamos que o Brasil pudesse, né, receber essa linguagem aí para o uso desses acelerômetros, porque nós acreditamos que isso vai evoluir no país. Temos também sistemas de informação geográfico, e quem é muito bom nisso é o grupo aí de Curitiba, né, o professor Adriano Akira. Nós temos também o uso de GPS, então o Brasil já tem esses instrumentos em diversos grupos, né, de pesquisa. E um debate que tem sido feito, né, na literatura é que, assim, né, nós avançamos agora, né, com os acelerômetros, e o estudo do Leandro mostra lá, né, que quando avaliado com acelerômetro a gente tem melhores resultados em relação à mortalidade do que quando avaliado com questionário. Mas as coisas que nós temos aprendido é que o ideal é que nós possamos usar ambos, né? Por quê? A primeira coisa que a gente tem que entender é que eles mensuram aspectos diferentes, né? Então, enquanto os acelerômetros mensuram atividades incidentais e planejadas, né? Então, ou seja, ele captura tudo, nós temos ali os questionários que estão mais preparados para as atividades planejadas. Né? Por quê? Porque os questionários não conseguem mensurar atividade física leve, porque os questionários não conseguem mensurar atividades que vocês fazem esporadicamente. Né? Então, o acelerômetro consegue fazer isso. Tá? Mas o questionário traz informações que são riquíssimas, né? E que alimenta questões qualitativas da medida. Tá? Então, esse é um artigo bem interessante também, e ele traz o aconselhamento, né, de que o ideal seria combinar as duas medidas para que nós possamos ter medidas mais completas de atividade física. Tá? Então, talvez esse seja um caminho futuro
para o Brasil, aí, né, manter as questões que já existem nos seus sistemas de vigilância, garantir isso, e fazer avanços no sentido de incluir variáveis que, de certo modo, são necessárias para a gente entender mais como melhorar políticas e programas. Tá? E também faço aqui a minha torcida de que, no futuro, a gente possa ter muito mais acelerômetros, né, para que grupos possam trabalhar aí em larga escala com o uso de uma medida objetiva. Lembrando que ambas as medidas têm seus vieses, né, tem pontos positivos e pontos negativos. Tá? Então, a gente brinca na atividade física que, se eu mudar o ponto de corte, ou se eu mudar o sistema de filtragem também do acelerômetro, eu consigo manejar pessoas que são ativas para grupos que são inativos e vice-versa. Tá bom? Então, é isso, né, para bater aqui o tempo. Muito obrigada a todos, né? Espero ter deixado pelo menos a mensagem. Tá? E aqui são os 2 projetos que a gente tem conduzido aqui no nosso grupo, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Kelly. Também obrigado além da ótima palestra, pelo respeito ao tempo. A gente passa agora, então, à terceira fala da tarde, professor Pedro Halal, que é graduado em Educação Física, mestrado e doutorado em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, onde ele é docente e exerceu o cargo de reitor entre os anos de 2017 a 2020. Professor Pedro, fique à vontade, você tem em torno de 15 minutos para a sua fala. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Já é a segunda atividade que eu estou fazendo nesse congresso. Tive uma mesa redonda sobre Covid-19 e agora estou participando dessa mesa na minha área mais básica, mais natural de atuação, que é a atividade física. E também uma satisfação estar compartilhando essa mesa com a Kelly, com o Leandro, e queria dar um abraço especial para minha amiga Diana, que há muitos anos a gente não se vê. Um prazer compartilhar essa mesa com ela também. O tema que me coube destacar durante essa palestra, essa curta intervenção, é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi criado nos últimos anos, sob liderança da Universidade Federal de Pelotas, um projeto incluindo múltiplas universidades, múltiplos setores da sociedade, o Ministério da Saúde. Então, o Brasil finalmente tem um guia de atividade física para a sua população, e eu vou, então, discorrer um pouco sobre como que esse processo foi construído. Primeiro, dizer que o Brasil é um país importante na área de atividade física e saúde. O Brasil não precisa ter um complexo de vira-lata em relação a essa área, porque o Brasil, só para ter alguns fatos marcantes, o Brasil tem uma Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde que é mais antiga do que a Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde. O Brasil tem uma Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, da qual eu fui editor-chefe uns anos atrás, que é mais antiga do que o Journal of Physical Activity and Health, que é a revista internacional da área da qual eu sou editor-chefe hoje. O Brasil tem um Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que também é mais antigo do que o Congresso Internacional de Atividade Física e Saúde. O Brasil já foi sede do Congresso Mundial de Atividade Física e Saúde. O Brasil foi o país líder das séries de atividade física que foram publicadas no Lancet, disparadamente as publicações mais importantes da história da área da atividade física e saúde. Então, o Brasil tem uma importância na área, o Brasil coordenou, e foi no Brasil que aconteceram algumas das maiores intervenções populacionais sobre atividade física que se tem notícia, tanto os modelos do Agita São Paulo, quanto os modelos do Academia da Cidade, que depois virou Academia da Saúde. Todas essas situações fazem com que o Brasil tenha um destaque na área de atividade física no cenário internacional. O Brasil tem atividade física mensurada no Vigitel já faz um bom tempo. Na PENSE, o Brasil tem atividade física monitorada nos adolescentes. Então, por todas essas razões, era de estranhar
que o Brasil fosse talvez o único dos países com tamanha projeção na área que não tivesse recomendações nacionais de atividade física. E o Brasil não tinha recomendações nacionais de atividade física até muito recentemente. Primeiro, dizer que esse não é uma conversa nova. Desde, eu diria, talvez 15 a 20 anos atrás, alguns pesquisadores da área já falavam sobre a necessidade de o Brasil ter as suas recomendações de atividade física para a população. Tentamos, em inúmeras oportunidades, eu e outros colegas, convencer gestores da importância de o Brasil criar um guia de atividade física para a população brasileira. E, infelizmente, esse movimento, junto aos órgãos institucionais, não funcionou até 2018, 2019, por ali. Aí um movimento que tinha sido iniciado na Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde já vinha crescendo e, felizmente, aí nós tivemos um momento de sensibilidade do Ministério da Saúde sob liderança do secretário de Atenção Primária à Saúde, Dr. Erno Harsheim, que não por acaso é da saúde pública, é da epidemiologia. O secretário Erno, então, me colocou em contato com o Lucas Maturro, que era o coordenador da área de atividade física no Ministério naquele momento, e daí, então, houve a aceitação por parte do Ministério da Saúde, o aceite, em desenvolver, preparar o guia de atividade física para a população brasileira. Foi, então, solicitado à Universidade Federal de Pelotas que preparasse uma proposta. Essa proposta, eu, então, fui convidado para ser o proponente, e tomei algumas decisões iniciais, junto com o Ministério da Saúde, que acho que contam muito da história do que se tornou esse guia. A primeira decisão é de que esse guia não pertencia à Universidade Federal de Pelotas em parceria com o Ministério da Saúde. Esse guia pertencia à área de atividade física e saúde do Brasil em parceria com o Ministério da Saúde. Então, diferente de todos os projetos que eu conheço, que vários dos colegas da área, ao longo da sua trajetória, receberam financiamento, esse projeto, muito pouco do financiamento ficou com a Universidade Federal de Pelotas, muito diferente disso. Nós elaboramos um modelo que contratamos 70 pesquisadores espalhados por todo o Brasil para tocar a escrita desse guia. Claro que teria sido logisticamente mais fácil contratar 20 a 30 colegas da Universidade Federal de Pelotas que teriam toda a capacidade de escrever esse guia. E seria uma forma de utilizar esse recurso dentro da própria universidade. Mas, por outro lado, tínhamos o entendimento de que esse guia não pertencia ao FPEL, não pertencia ao meu grupo de pesquisa, pertencia ao país. Além disso, entendemos que o Ministério da Saúde tinha um papel fundamental nesse processo e, portanto, todos os passos do Guia de Atividade Física para a População Brasileira foram construídos junto com o Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde. Era um trabalho e foi um trabalho para o Estado brasileiro, até porque esse guia vai ter uma validade aí de 15 a 20 anos. Então, a gente não fez o guia especificamente para um governo ou para outro governo, é um guia para o Estado brasileiro. Tomamos algumas decisões iniciais extremamente importantes lá no começo, e aí já numa parceria do coordenador Pedro com o Ministério da Saúde, mas já incorporando um comitê científico que foi criado especificamente para esse fim, com representação de todas as regiões do Brasil, com paridade de gênero, um comitê científico que decidiu alguns pressupostos muito básicos desse guia. O primeiro deles é que seria um guia para a população, para as pessoas, não seria um guia para os pesquisadores. Estávamos cansados, e admito que eu sou um desses que anda bem cansado, dessa ciência que conversa com ela mesma, dessa ciência que gera publicação científica e que não gera impacto algum na sociedade. Queríamos um guia que chegasse nas pessoas. Se o nosso objetivo é aumentar o nível de atividade física da população, nós temos que chegar nas pessoas. Queríamos um guia, portanto, que tivesse uma linguagem acessível, não só uma linguagem acessível sob o ponto de vista das pessoas com deficiência, que, aliás, foi um dos grandes diferenciais do nosso guia, mas uma linguagem acessível para a população que não é da área de atividade física e saúde, para as pessoas que usam as unidades básicas de saúde, para os professores de educação física na escola, para os alunos e para os pais das escolas. O capítulo que a professora Kelly liderou, aliás, é
primoroso em dialogar com toda a comunidade escolar sobre educação física na escola. Essa foi a nossa ideia. Outra ideia fundamental do guia era de que teríamos alguns temas que não poderíamos deixar de tratar nesse guia. Populações de pessoas com deficiência, educação física escolar, mulheres gestantes. Então, o Guia de Atividade Física da População Brasileira, ele traz análises e capítulos específicos para alguns grupos que, historicamente, são deixados de lado quando esses guias foram escritos no passado. Não é uma crítica, até porque o conhecimento ele avança com o passar do tempo. Tomamos uma outra definição de que este guia não seria apenas uma reprodução de quantos minutos por semana as pessoas deveriam praticar de atividade física. Muito mais do que isso, esse seria um guia que trabalharia com o contexto da onde a atividade física é praticada, que trabalharia com as oportunidades, que trabalharia com o acesso, que trabalharia com as barreiras. Então, quando os capítulos do guia forem lidos pelas pessoas que nos assistem, vocês verão que o guia, ele é um guia que não é uma receita prescritiva de atividade física. Aliás, não é uma receita prescritiva de atividade física, também porque podemos nos inspirar em modelos muito bem desenvolvidos no nosso próprio país, por outros colegas ligados, inclusive, à Abrasco e à Saúde Coletiva Brasileira, que foram os colegas que desenvolveram o Guia Alimentar para a População Brasileira, no qual muito nos inspiramos para a elaboração do Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Além disso, o guia tem revisões de literatura extremamente bem conduzidas, tem consultas, tanto uma consulta pública do texto final, mas muito mais importante do que isso, um processo de consulta e de escuta a pessoas-chave para a elaboração dos capítulos, para a avaliação da qualidade da linguagem, de como a gente consegue se comunicar. Então, o guia tem esse foco, e o guia, de uma maneira ou de outra, ele acaba também ficando marcado pelo fato de que as recomendações que são trazidas, elas são muito consistentes, como não poderiam deixar de ser, com o guia recentemente desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, na verdade, a atualização das recomendações da Organização Mundial de Saúde quanto à atividade física. Então, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, ele serve como mais um instrumento para que o Brasil possa enfrentar esse gigantesco desafio da atualidade, que é a promoção da atividade física. Dando um pouco de spoiler sobre o futuro da área e pensando aí na 4ª série de atividade física que nós devemos publicar no Lancet em 2024, a gente coloca a atividade física como ponto central de algumas das grandes prioridades da saúde pública mundial. Desigualdades, recrudescimento de doenças infecciosas, doenças crônicas, mudanças climáticas. Se a gente pegar esses grandes desafios da saúde pública mundial, a atividade física tem direta relação com todos eles. E, por isso, a atividade física precisa ser tratada com a devida seriedade. Quando eu me encaminho, então, agora para os últimos 3 minutos da minha fala, é importante a gente destacar que esse guia ele foi uma construção coletiva dos pesquisadores brasileiros, do Ministério da Saúde, da equipe técnica, que fez um brilhante trabalho, colegas nossas que hoje atuam junto ao Ministério da Saúde, que trabalharam por quase 2 anos na preparação desse documento, mas também é necessário, no Congresso Brasileiro de Epidemiologia, manifestar que o Guia de Atividade Física para a População Brasileira foi utilizado como retaliação a mim, como coordenador do projeto. O lançamento do guia aconteceu cerca de 1 semana depois do meu depoimento na CPI da Covid, e os pesquisadores foram alijados, excluídos da cerimônia de lançamento do guia, em nítida retaliação do Ministério da Saúde, pelo fato de que o coordenador do processo depôs na CPI, e todos vocês conhecem essa história. Politicamente, seria impossível eu falar do Guia de Atividade Física para a população brasileira num congresso de epidemiologia, organizado pela Abrasco, uma instituição tão comprometida com a saúde pública e com o desenvolvimento desse país, sem mencionar, infelizmente, esse capítulo muito triste que aconteceu
no momento do lançamento do Guia de Atividade Física para a população brasileira. Certamente que nós, pesquisadores, certamente que nós, servidores públicos, adotamos uma série de outras estratégias para fazer com que o guia não seja prejudicado pela postura de retaliação adotada pelo Ministério da Saúde, mas não tem como fingir que não houve prejuízo, certamente que tivemos prejuízos por essa postura inaceitável adotada pela instituição que deveria se comportar como a maior autoridade sanitária do país. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço mais uma vez pelo convite, Matias, e agora vou ter bastante prazer de ouvir a Diana. Como eu disse, faz horas que a gente não se vê, vai ser um prazer ouvir a Diana falando. Obrigado, Pedro. Parabéns pela fala, também respeitou o tempo. Você já introduziu a Diana, então já vamos passar diretamente para a quarta fala, a professora Diana Parra, que é pesquisadora e professora da Brown School, também é professora de Yoga e Mindfulness e facilitadora de Mindfulness para a Academia de Diversidade, Equidade e Inclusão. As pesquisas da Diana estão relacionadas à promoção da saúde e do bem-estar por meio de programas comunitários de atividade física, nutrição, yoga e mindfulness, voltadas para minorias marginalizadas, subrepresentadas e oprimidas, especialmente a população de imigrantes latinos nos Estados Unidos. Diana, obrigado, uma grande satisfação, vai ser uma alegria te ouvir, também faz tempo que eu não lhe vejo pessoalmente. Você tem em torno de 15 minutos para a sua apresentação. Obrigado, Diana. Obrigada, Matías. Bueno, yo voy a hablar en español, ¿está bien? Gracias a todos por las palabras de bienvenida, a Renata, que me invitó a estar acá, y a las organizadoras del Congreso. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Me dice si necesito cambiarla de screen. Si está bien, ¿ves el grande o ves el grande con los pequeños? ¿Ahí está bien? Está bien. Está Ok. bien, sí. Bueno, entonces hoy les voy a hablar un poco de mi experiencia con actividad física en espacios urbanos y les voy a hablar específicamente del caso de Bogotá, que es donde más yo he hecho investigación en este tema, para pues declarar que no tengo ningún conflicto de interés, y la financiación para este estudio vino del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Washington en San Luis. Bueno, entonces aquí siempre me gusta comenzar con una foto de mi papá, que es uno de los fans espera, a modo presente, ¿qué es eso? No sé, me escribieron algo en el chat, pero no entiendo. ¿Ves ahí, Matías? Diana, la gente está pedindo para compartilhar la tela, compartir tu tela. Ya. Creo que está pequeña. Para mí está bueno, pero para a gente creo que no. Agora ficou completa, agora está Ok. Bien. Bueno, entonces aquí está mi papá, que tiene ya 82 años usando los parques activos en Bogotá. Como sabemos, en América Latina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en muchos de los países de América Latina existen estos tipos de infraestructura en el ambiente urbano. Y sabemos que de acuerdo a las guías de actividad física, el diseño urbano de larga escala, el diseño urbano a nivel comunitario y las políticas y prácticas de transporte, todas se han relacionado con, identificado como intervenciones efectivas para promover la actividad física. Entonces, con esto en mente, propusimos un estudio con un investigador en Bogotá para mirar cómo estaban distribuidos estos programas de acuerdo al estrato socioeconómico. Y lo que encontramos fue que existen algunos problemas de inequidad
Una de las razones por las que quisimos hacer esta investigación es porque Bogotá tiene una de las redes más grandes de ciclorrutas en América Latina y tiene más o menos 400 kilómetros de rutas para montar en bicicleta. El programa también ha contribuido a que aumente el transporte activo en la ciudad y esta cifra no ha cambiado mucho en los últimos años. La última vez que lo miré todavía se mantiene como el 5% de la población que usa la bicicleta como medio de transporte. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que la mayoría de la población que usa la bicicleta son de estratos bajos. Estrato 2 y 3, que son bajo y medio bajo. El problema es que estos ciclistas, a pesar de existir infraestructura que los protege, la tasa de accidentalidad sigue siendo alta. Y la mayoría de las víctimas de accidentes de tráfico son los estratos 2 y 3. Entonces esto ya pues se convierte en un problema de inequidad cuando la infraestructura no es igual en las diferentes zonas de la ciudad. Y según esta figura vemos que la mayoría de la población de Bogotá, más del 50%, es estrato 1 y estrato 2 y estrato 3, o sea, de los más bajos. Y estrato 4, 5 y 6, que son los más altos, ya es un poquito menos del 10% de la población. Entonces el objetivo con este estudio fue mirar qué disparidades existían en la distribución y el acceso a la red de ciclorrutas, pero también miramos las ciclovías, que son lo que se conocen en Estados Unidos como open streets. También miramos las estaciones de Transmilenio, que es nuestro bus de transporte rápido articulado, y miramos las recreovías, que son el equivalente en Brasil es la Academia da Cidade, los diferentes programas pequeños que existen en comunidades. Y miramos cómo era su accesibilidad de acuerdo al estrato socioeconómico. Para eso hicimos un estudio transversal de tipo ecológico con información de de GIS, información de sistemas de información geográfica, y usamos el Network Analysis del GIS para mirar el acceso a las rutas. Para esto utilizamos toda la red de manzanas de Bogotá, más o menos 44,000 manzanas en total, en inglés es blocks, no sé cómo se dice en portugués. Usamos información de la malla vial, también de la distribución y localización de las ciclovías, de las recreovías, de las ciclorrutas y los buses de Transmilenio. Entonces, este es un ejemplo de cómo se procesaron los datos. Encontrábamos con el Network Analysis la ruta más corta desde el centro de la manzana, desde el centro del bloque, al acceso más cercano de fuera una ciclovía o ciclorruta o estación de Transmilenio o parque o programa de recreovía. Y era la ruta más directa, pues sin obstáculos para caminar. Este es un mapa de Bogotá y lo presento porque a mí me gusta mostrar cómo se relacionan las zonas del terreno más inclinados, y yo sé que en Brasil también pasa esto, que los estratos más bajos por lo general se localizan en las afueras de la ciudad, donde hay área bastante inclinada y bastante difícil para construir algunas veces. Y en Bogotá pues vemos que pasa lo mismo. Aquí tenemos esta zona de estrato 1, que está en la parte montañosa de Bogotá. Y solamente para aclarar que los análisis nosotros ajustamos por la inclinación del terreno, es decir, que ya tomamos en cuenta esta diferencia de la inclinación. Entonces, este artículo lo publicamos primero y nos enfocamos solamente primero en las ciclorrutas, y luego hicimos otro de ciclovías. Pero en cuanto a lo de las ciclorrutas, ¿qué encontramos? Encontramos que
cuando miramos acá la distribución de tener la probabilidad de tener una ciclorruta a menos de 500 metros de distancia, es muchísimo menor en estratos bajos, comparado con estratos altos. Entonces acá vemos que en promedio en Bogotá es más o menos el 55% de las manzanas tienen acceso a una ciclorruta a menos de 500 metros, pues que es bueno, pero cuando comparamos por estrato socioeconómico, vemos acá que el estrato 1, por ejemplo, solamente el 36% de sus manzanas tienen acceso, comparado con estrato 5 y 6, que tienen más del 70% de sus manzanas con acceso a la ciclorruta. Entonces vemos aquí, pues obviamente también en términos de la mediana de distancia en metros, una gran diferencia, ¿no? De 1.062 metros en estrato 1, comparado con un poquito más de 300 metros en los estratos 4, 5 y 6. Y este es un mapa de las ciclorrutas en toda Bogotá. Vemos acá están los estratos más bajos y pues con una distribución mucho más menor de ciclorrutas, y más que todo ellas se concentran en el área norte de la ciudad, donde están los estratos más altos. Estos son simplemente unas fotos que tomamos cuando fuimos a hacer el reconocimiento de las rutas. Esta es una ciclorruta en estrato 1. Como lo ven acá, pues la construcción no ha sido terminada. Esta es una ciclorruta en estrato 2. Ruta, mayor señalización, separada del tráfico. Y ciclorruta estrato 6, acá también la tenemos, ¿no? Separada de los carros y pues bastante bien mantenida. Bueno, y el siguiente estudio fue en distribución de ciclovía y recreovía, que son los programas de recreación, los programas recreacionales. En este estudio encontramos que, bueno, esto simplemente es como a manera de soporte, que por varios estudios ya sabemos que la ciclovía incrementa la probabilidad de cumplir las recomendaciones de actividad física, la probabilidad de que las personas usen la bicicleta por medio como transporte, es costo beneficioso, promueve mayores niveles de capital social y reduce disparidades de género. Lo que encontramos acá fue algo muy parecido. La distancia de la red más cercana y el mapa de la ciclovía, igualmente, la mayoría localizado sobre todo en este área norte de la ciudad y muy poco en el área sur. Y ya para terminar, con respecto a la recreovía, que son el equivalente a la Academia de Ciudades, allí ya vimos pues que la diferencia es mucho menos marcada y vemos que la mayoría de las recreovías están localizadas en estratos 2, 3 y 4, ¿no? Entonces es bastante importante este hallazgo. Sin embargo, vemos que el estrato 1 sí sigue siendo bastante excluido todavía, solamente 0.6% de las manzanas en barrios de estrato 1 tienen una recreovía cerca. Ok, entonces aquí tenemos el mapa con los puntos de recreovía, pues ya como vemos un poquito mejor distribuidos. ¿Y cuáles son las implicaciones? Pues primero que existe una clara inequidad en la distribución de estos inmobiliarios de transporte público y también en las opciones de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre. Este tema de distribución y equidad es un tema de seguridad también, ¿no? Como ya les mencioné al principio, por accidentes de tránsito y también seguridad personal ante robos de bicicleta. Teniendo en cuenta que más del 50% de la población en Colombia es en estratos 1 y 2, las ofertas se deben mejorar
Y debemos reconocer que la ciclovía es un programa reconocido mundialmente que se ha diseminado mucho a otras regiones del mundo y es un orgullo para los bogotanos, pero está fallando a sus poblaciones que más lo necesitan. Este es un ejemplo de los parques, de la red de parques comparado con la ciclovía. Entonces, para terminar, mayores inversiones en espacios urbanos son costo-beneficiosas para la comunidad y deben estar acompañadas de orientación y educación. Las alianzas entre organizaciones gubernamentales y grupos de la sociedad civil facilitarán la implementación, evaluación y el mantenimiento de estos programas, y la equidad debe ser siempre un componente central en el diseño y la implementación de programas, si se quieren reducir disparidades en salud y en actividad física durante el tiempo libre. Ok, ya esa es mi presentación. La verdad que no llevo el tiempo, espero que no me haya pasado. Muchas gracias, Diana. Muy interesante, una satisfacción te oír. Ahora vamos a hacer la discusión. Tenemos algunos minutos para isso. Muchas gracias. Ustedes, gracias. Então, pessoal, a gente tem em torno de 26, 27 minutos para discussão. Acho que a gente tem um tempo bem legal para a gente explorar um pouco mais os apresentadores aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, Camila, que é quem está dando o suporte aqui. Mas eu vou começar, então. Primeiro, deixa uma pergunta para o Leandro e uma para a Kelly, primeiro, acho que é mais, né, a gente fazer em bloco dessa maneira. Leandro, achei bem interessante a tua fala, gostei bastante dessa abordagem, né, dessa preocupação com as doenças pré-existentes como um possível fator de confundimento. Eu queria compreender um pouco mais sobre a forma de controle e se os estudos eles deixam evidenciado quais doenças, quais tipos de doença que são controladas nesses estudos ou que não são controladas, né? E que aí se altera o efeito. Então, eu queria a tua resposta em relação a isso, aos tipos de doença. E, Kelly, para ti uma pergunta bem específica, até considerando que normalmente nos congressos de epidemiologia a gente tem pessoas, né, que estão começando a se interessar pela temática da atividade física, e aí uma das perguntas, né, que muitas vezes né, são realizadas é relativa ao método de mensuração. Tu terminou a tua palestra falando assim de uma maneira mais genérica, dizendo que tanto questionários quanto os acelerômetros eles têm vantagens e desvantagens, né, pontos positivos e negativos. Queria que você explorasse mais um pouco essa temática, que é algo que sempre, né, gera bastante dúvidas. Então, num primeiro momento para vocês dois, e depois eu faço uma pergunta para o Pedro e para a Diana. Legal. Posso começar, então? Claro. Legal. Então, obrigado aí pela pergunta, Matias, e pela oportunidade de falar um pouquinho mais. Então, essa investigação da influência de doenças pré-existentes nessa associação, né, entre atividade física, tempo sentado, mortalidade, ela é um pouco mais, assim, sempre teve uma preocupação em relação a isso, mas os estudos epidemiológicos, pelo que eu tenho acompanhado, eles acabam, o que eles acabavam fazendo, né? Primeiro, produzindo uma análise de sensibilidade, excluindo 1 ou 2 anos de segmento, e essa exclusão de 1 ou 2 anos de segmento, dos 2 primeiros anos de segmento, né, que produziriam ou que estariam associados com maior número de mortes relacionadas a doenças pré-existentes, geram uma pequena mudança na magnitude da associação. Então, a conclusão da análise de sensibilidade sempre era, olha, mudou muito pouco, então a gente não acredita que não tem uma grande influência, né? Mas como eu pude mostrar a partir dos estudos de obesidade, né, quer dizer, às vezes estudos de obesidade excluem os primeiros 5 a 10 anos de segmento. Então, de que doenças nós estamos falando que podem influenciar nossos, né, e às vezes diagnosticadas ou às vezes não diagnosticadas e que poderiam produzir
por exemplo, para o peso corporal, redução do peso corporal associada a uma doença, né? Então, cânceres, alguns tipos de câncer têm essa característica, né, de perda da massa magra antes do diagnóstico, né? 2 a 5 anos antes do diagnóstico, a pessoa começa a perder muito peso. Doenças cardiovasculares, e acho que um bom começo é considerar as doenças pré-existentes que são mais frequentes em relação à mortalidade. Então, do que nós estamos falando? De doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias e diabetes, né? Frequentemente, os estudos consideram câncer e doenças cardiovasculares. Às vezes ajustam por diabetes e hipertensão no baseline, mas assim, meio que perguntando se era um confundidor ou se é um mediador para essa associação, né? E até naquele estudo meta-epidemiológico de tempo sentado e mortalidade, a gente fez um mapa de calor, assim, né? De quais doenças ou condições que poderiam levar à redução da atividade física foram considerados nos estudos, né? E você vê uma tentativa de ajustar por cânceres, doenças cardiovasculares prevalentes, mas várias outras condições de saúde acabam não sendo levadas em consideração, né? Então, é um ponto importante porque a discussão da credibilidade da evidência, que é posta em alguns desses editoriais ou comentários críticos, estão baseados nisso, né? Então, assim, fazer um bom trabalho de ajuste por confundimento e tal é importante, e ao fazê-lo, a magnitude de associação se mantendo ou se mostrando ainda presente, né, mesmo que mais reduzida, reforça a importância da atividade física para a redução. Antes de passar para a Kelly, eu queria só fazer um ponto que, assim, até já trazendo um pouco da fala dela, que, assim, a acelerometria, sem dúvida, foi um ponto importante para a mensuração da atividade física em estudos de corte de larga escala, né? No entanto, o que eu tenho observado é que os estudos de acelerometria, que avaliam a associação entre atividade física e mortalidade, tempo sentado, por exemplo, e mortalidade, o Wolff, naquele artigo do British Journal of Sport, no BMJ, mostrou um risco relativo de 2. Quer dizer, tabagismo não está associado com aumento de 2 vezes no risco de mortalidade por todas as causas. Então, o que está acontecendo? Quer dizer, está medindo melhor a atividade física, mas eles tinham 5 anos de mediana de segmento. Os estudos que começam a considerar esses primeiros anos de segmento, ou excluir os primeiros anos de segmento, excluir esses 5 anos, né, para conseguir encontrar uma... Então, bom, os estudos de acelerometria são muito importantes e acho que eles vão dar respostas muito boas, mas acho que ainda o tempo de segmento é muito curto, na minha concepção. Eles estão menos sujeitos a erro de mensuração, mas mais sujeitos a confundimento por doença pré-existente. E eles não conseguem fazer medidas repetidas ao longo do tempo, ou se o fazem em numa menor escala. Então, eu concordo muito com o que a Kelly falou, da importância de ter medidas objetivas, mas continuar com questionários, especialmente porque com questionário em estudos de corte a gente consegue produzir medidas repetidas de uma maneira mais viável. Acho que é isso. Ok. Obrigado, Leandro. Kelly, eu não sei se você escutou a minha pergunta, eu não vi que você tinha caído, mas, de qualquer modo, é a deixa que eu precisava, que o professor Pedro vai ter um compromisso daqui a pouco, entrando ao vivo numa entrevista, então ele pediu para que eu fizesse a primeira pergunta para ele, tá? Pedro, você tem alguns minutos? Tem? Então tá, até porque a minha pergunta tem a ver, você vai dar entrevista na televisão agora, e a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Você tem né, com toda a justiça, evidentemente, conseguindo um espaço de fala bem interessante nos programas jornalísticos importantes, é um colunista da Folha de São Paulo, e você menciona, em algum momento da tua fala, o impacto da ciência nas pesquisas, né? Assim, o que tu está cansado do quanto dessa ciência produzida para nós mesmos, né? Tu sabe, é um tema que eu gosto bastante, esse do distanciamento do mundo acadêmico e profissional, na ciência em geral. E eu queria compartilhar contigo uma impressão, mas também tem literatura, tem bastante literatura sobre isso, o quanto ainda prevalece na mídia uma noção de que a atividade física é uma mera questão de escolha pessoal, né?
A gente, em geral, a gente consegue, as pessoas, em geral, sabem que a atividade física ela é benéfica para a saúde, né? Qualquer pesquisa mostra que as pessoas, 90%, 95%, vão concordar com isso. Agora, como que a gente consegue virar essa chave de pautar a atividade física numa perspectiva mais sistêmica para a mídia, para não parecer sempre aquela mensagem, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários outros, tenho certeza que contigo também, de falar às vezes meia hora e a mensagem que ficar é que só é inativo quem quer, que é justamente aquilo que a gente tenta combater, né? Então, se tu tem algum insight em relação a isso, assim, o que a gente precisa melhorar para pautar a mídia nessa lógica mais sistêmica da atividade física? Olha, Matias, na verdade, assim, ó, esse é um tema que, sob o ponto de vista científico, esse tema, inclusive, já deveria estar superado. Não se tem nenhuma dúvida mais de que a atividade física é um comportamento múltiplo, com múltiplos determinantes. Eu vi que tem uma pergunta sobre interseccionalidade, e é evidente isso, né? A atividade física, o exemplo que a Diana traz da Colômbia, não é à toa que vai trazer bom resultado. É porque tu está investindo no ambiente, tu está investindo no acesso, tu está investindo em uma série, e é assim que a gente consegue modificar o nível de atividade física da população. Acho que ainda tu tem razão que muita gente associa o nosso discurso a um discurso de tratar a atividade física como se fosse um remédio, vai lá e toma e acabou o problema, porque é como a área foi se constituindo por um tempo, nós também não podemos negar isso, né? A área foi se constituindo de uma maneira que eu me lembro uma vez estando num congresso internacional e um colega americano, meu amigo, disse assim, agora eu vou lá ter que fazer meus 30 minutos na academia do hotel. Assim, tratando como a pior coisa da vida dele, mas vou lá ter que fazer. Eu não acredito numa atividade física promovida desse jeito. Eu não acho que isso vá trazer os benefícios que ela pode trazer. Então, quando a gente trabalha com atividade física que faça sentido para as pessoas, com atividade física que não seja subir uma montanha para ter que fazer atividade física, porque o ambiente é desagradável, porque não é seguro, porque afasta a pessoa da família. Se a gente conseguir trazer o conceito de enjoyment, o conceito de prazer, o conceito da pessoa se sentir bem, acho que nós seremos muito mais bem-sucedidos na promoção da atividade física. O Matias avisou, infelizmente eu tenho que me ausentar agora, porque eu vou entrar ao vivo numa entrevista, mas só dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Diana, obrigado, Leandrinho, obrigado, Kelly e Matias, muito obrigado. Foi um prazer participar de mais essa atividade do Congresso de Epidemiologia. Obrigado, Pedro. Vai lá, mais do que justificado. Obrigado, uma satisfação. A gente tem uma pergunta aqui, mas eu acho que vai dar tempo de a gente responder. Kelly, eu tinha feito uma pergunta bem objetiva para ti, considerando o perfil, muitas vezes, né, das pessoas que estão se aproximando da atividade física no Congresso de Epidemiologia. Eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens e desvantagens da acelerometria e dos questionários. Tu termina falando assim, olha, tem pontos positivos e negativos. Então, que tu falasse um pouquinho quais são os pontos positivos e negativos de cada método. Excelente. Então, Matias, o questionário ele é muito bom para a gente capturar informações que são super importantes sobre a atividade física, né? Como o tipo, com quem faz, onde faz, né? Então, são informações riquíssimas para quem quer trabalhar com políticas e promoção no futuro, que a gente só consegue capturar de uma forma mais direta no próprio questionário, apesar de ter alguns métodos objetivos que já vêm trazendo alguns incrementos dessas funções. Tá? Então, tudo que é do contexto, o questionário ele é muito bom, né? O que não é que seja ruim, é que o questionário não consegue capturar com muita precisão, né, a questão que se relaciona a volume. Né? Então, se a gente fala em frequência, né, duração, intensidade, né, a gente tem dificuldade para alguns tipos de atividade. Né? Veja bem, se a pessoa tem o hábito de fazer atividade física com frequência, ela vai responder facilmente o questionário. Né? Então, a atividade física moderada vigorosa, ela consegue capturar melhor do que qualquer outro tipo, porque faz parte da rotina da pessoa.
Mas aquilo que não integra a rotina, e a maioria das nossas atividades às vezes não integra a rotina, o questionário não consegue capturar. Né? Então, tudo que é incidental, o questionário não é bom para capturar. Então, esse é o lado ruim do questionário. Né? Do outro lado, nós temos o acelerômetro, que possibilita, né, capturar esses pormenores, né, essas atividades que são incidentais, que não acontecem com frequência. Então, o acelerômetro ele é muito bom para a questão da intensidade do exercício, né, ele é muito bom para registro disso. Só que, claro, tem muitas coisas, assim como a gente tem algumas dificuldades com o questionário, o acelerômetro também não é essa coisa toda. Né? Então, por exemplo, os acelerômetros, a gente tem os sistemas de filtragem, né, que têm sido alterados o tempo todo. Né? Nós temos algoritmos que vêm sendo melhorados. Né? Nós temos o acelerômetro, dependendo do local onde eu coloco ele para usar, né, eu tenho um resultado diferente. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que o quadril é a melhor posição do acelerômetro se eu quero atividade física. Mas se eu quero comportamento sedentário, é a coxa. Se eu quero sono, ele vai ter que vir para o punho. Né? Então, assim, ele tem algumas nuances que a gente precisa estar ciente, né, para escolher qual é o melhor ponto de corte que eu uso, qual é a melhor programação que eu faço. Né? E isso depende de populações. Tá? Né? Agora, é um método legal, né, que está chegando, porque nos permite mensurar aquilo que o questionário não permite. Por isso que eu falo da combinação de equipamentos, né, para que a gente possa, né, atingir o que nós queremos. Perfeito, Kelly. Eu fiz questão de fazer essa pergunta porque, às vezes, né, prevalece um fetiche da técnica, assim, né? Surgiu a tecnologia e acha que, então, vai substituir. Então, o questionário não serve, tem que jogar fora o que já foi publicado sobre isso, e definitivamente não é isso, né? Acho que tem outras dimensões que capta, e você mesmo na tua fala, né, Kelly, você acha que é muito interessante esse ponto. Tu coloca o desafio, né, dos sistemas de informação, de vigilância, de irem para além da medida do movimento, né, de terem questões relacionadas a aspectos psicológicos, sociais, contextuais, e isso o questionário vai ter mais potência do que o acelerômetro em geral, né? Então, acho que é bom para a gente marcar a posição, né? Tem situações particulares, idealmente, na maioria delas, eu acho que uma combinação dos dois é a melhor saída, mas tem situações que o questionário sozinho pode dar soluções bem satisfatórias, né? E todos os métodos têm as suas especificidades, evidentemente. Mas cuidar com esse fetiche da técnica, né? Pode falar. Deixa eu colocar um exemplo, claro. Quer dizer, em estudos de corte, 20 anos de segmento, você acha que é melhor você ter uma medida objetiva no baseline de todo mundo, ou você quer ter uma medida repetida de questionário a cada 2 anos, né, para medir atividade física ao longo da vida? Certamente eu vou ficar com questionário se eu tiver que escolher uma dessas, né? Então... Com certeza, Leandro. E outra coisa, por exemplo, o próprio Wayne Haynes, que usou o acelerômetro, né? Então, ele teve um N bem bom para quem usou uma vez, um dia. Né? E o N caiu muito para 4 dias. E aí? Um dia, imagina. Então, assim, né, a gente tem sempre que estar atento a essas questões, né, para fazer a nossa escolha. Perfeito. A produção está me informando aqui que a gente tem em torno de 10 minutos. Eu vou fazer uma pergunta para a Diana, e depois eu não sei se vocês estão vendo ali no chat uma pergunta do Leonardo Vieira, que eu acho que os 3 podem responder, né? Acho que uma das questões que apareceu muito forte nesse congresso é a questão das análises interseccionais, né? E o Leonardo está perguntando como a interseccionalidade tem sido incluída em estudos epidemiológicos de atividade física e comportamento sedentário. Então, vocês podem ir pensando aí. Diana, eu quero perguntar para ti uma coisa que é uma coisa que creio que temos em Brasil, não sei como é em Colômbia, mas creio que não é muito distinto, com a questão de como falar do imaginário, de la gente que pensa que usar a bicicleta é coisa de gente pobre.
que é um imaginário muito distinto de que temos em cidades como Amsterdã, Copenhague, Madrid, Paris, né? Em que o significado de usar a bicicleta é muito distinto. Em Brasil, creio que estamos melhorando em relação a isso, mas aún temos muitas pessoas que têm uma representação sobre o uso do coche, né, de automóvel, muito forte. Em Brasil, nós medimos se uma pessoa tem ou não plata, se tem bom coche, por exemplo. Então, eu queria que tu falasse pouco sobre isso, a representação sobre o uso de bicicleta em Colômbia. Sí, gracias, Matías. No, es una pregunta muy importante y lo hemos estudiado, lo miramos en un estudio cualitativo que hicimos en Cali, en la ciudad de Cali. Y sí encontramos bastante como percepción de que si alguien está usando bicicleta, encontramos cosas interesantes. Una era, por ejemplo, alguien que roba, que te roba, ¿no? Que te arranca las joyas o tu bolsa, o personas que no pueden comprar un carro. Y pues de verdad en Colombia, a pesar de que en Bogotá, solamente el 20% de las personas tienen carro. La mayoría usan transporte público, Transmilenio o bicicleta. Las personas de estrato más alto usan la bicicleta más para recreación. O sea, que es percepción, pero también es realidad. Las personas de estrato más bajo la usan para transporte, porque no tienen cómo pagar un carro, no tienen cómo pagar. Pero lo que hemos visto que en Sao Paulo también es que las motocicletas, se ha aumentado mucho el uso y la venta. Y a veces es más barato sacar una moto que una bicicleta, porque la pagas con cuotas. Entonces pienso que hay que hacer, ahí es un trabajo de muchos factores, ¿no? Primero, hacer el ambiente equitativo, agradable, seguro, porque si alguien que no pertenece a ninguno de esos estratos está considerando usar la bicicleta, va a pensarlo más de 2 veces, porque el robo de bicicletas es una realidad, pasa mucho y son robos a veces que terminan en muertes. O sea, te matan por robar una bicicleta. Y también trabajar con la parte económica, con el incentivo al uso de transporte activo y no motos, ¿no? Porque pues eso contamina el ambiente, contribuye obviamente al calentamiento global, al tráfico, a la contaminación de sonido, de ruido. Entonces, bueno, eso es un tema que no es solamente, no es una solución única, sino de muchos factores, ¿no? Não, graças. Não sei, Leandro, Kelly, pensaram ali pouquinho sobre a questão da interseccionalidade, o quanto questões de gênero, raça, cor da pele, né, elas alteram essa questão da atividade física, do comportamento sedentário da atividade física quando combinadas, né? Vocês têm algum comentário? O que vocês têm a falar sobre a interseccionalidade, como elas têm sido incluídas nos trabalhos sobre comportamento sedentário e atividade física? A gente tem 5 minutos, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês sejam breves e aí já façam a saudação final, se possível. Eu vou ser bem breve mesmo, porque eu não tenho acompanhado a literatura sobre interseccionalidade, né? Então, não sei responder. bem breve, mas assim, brincadeiras à parte, quer dizer, tem alguns estudos mostrando grupos que são que tem menor nível de atividade física, então, mas não numa perspectiva da interseccionalidade, né? A gente sabe que mulheres, pessoas de menor nível socioeconômico acabam praticando atividade física em outros domínios que não no lazer, né? Então,
baixo nível socioeconômico pratica mais no trabalho, alto nível socioeconômico no lazer, mas como isso se relaciona numa perspectiva de raça, cor, gênero, não sei dizer. Ok. Bom, de novo, queria agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com o Matias, Diana, Kelly, o Pedro, e muito obrigado pela oportunidade, obrigado à comissão científica e à Renata pelo convite. Obrigado, Leandro. Kelly? Então, Matias, eu também não sou uma conhecedora do assunto, né? E até acho que nas pesquisas que a gente faz, a gente trata um pouco equivocadamente nessas questões, né? Porque a gente trata de uma forma mais simplória, né? E a gente sabe da complexidade que tem por trás, né? Por exemplo, né, eu sempre brinco com os meus alunos, eu tenho um amigo meu aqui na UFSC que ele estuda, né, a questão de etnia, né? Então, ele fala, vocês usam lá, né, classificam e só diz quem tem mais, quem tem menos, mas existe todo um aparato sociológico por trás disso que precisaria ser abordado, né? Assim como a história de gênero, né? A gente sabe que tem todo um aparato por trás, né, de história que a gente precisaria ter acesso para poder fazer esse tipo de discussão, né? Então, eu vejo esses assuntos muito mais quanti e quali do que numa perspectiva quantitativa. Porque numa perspectiva quantitativa a gente só diz lá a prevalência e isso não funciona, né? A gente não consegue avançar, tá? Então, eu tenho amigos que estudam isso e a gente discute, mas eu particularmente não tenho conhecimento sobre, né? Mas admiro muito quem estuda, tá, Leonardo? E acho que vai em frente aí nesse assunto e leva para o lado quali, porque tem muita coisa para ser abordada. E mesmo que você soubesse muito, eu não ia deixar, porque a gente tem 2 minutos. Então, você tem que realmente se despedir e passar a bola para a Diana. Beleza. Então, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar nessa mesa aí com a Diana, tá? Adorei te ouvir, Diana. O meu amigão aí, o Leandro, né, estava com saudade. E você, Matias, tá? Um parceiro aí. Tá? Então, muito obrigada a toda a comissão organizadora do evento. Obrigado, Kelly. A gente que agradece. Diana, já passa a palavra para ti. Acho que você nem vai ter tempo de responder. É para os teus comentários finais mesmo. Bueno, sí, realmente estoy de acuerdo con Kelly y con Leandro. No he seguido mucho esa literatura. Pienso que por lo menos en Colombia y muy seguramente en Brasil no hemos comenzado ¿sabes? Como la primera capa de la cebolla. Apenas vamos como en la primera, segunda, entonces no hemos llegado al centro. Pero de acuerdo que es una aproximación cualitativa y cuantitativa nos puede dar más ideas sobre este tema. Pero es muy importante, ¿no? Obviamente. Y gracias de nuevo a todos y bueno, verlos, a Leandro, a Kelly, a Matías y bueno, Pedro, a todos y gracias por la invitación. Muito obrigado, Diana. Falta menos de 1 minuto, que já me informam aqui para terminar. Kelly, Diana, Leandro, Pedro, que teve que sair, muito obrigado. Foi uma mesa, acho, muito boa mesmo. Acho que todo mundo aprendeu bastante, eu, pelo menos, aprendi bastante. Em nome da comissão organizadora, eu agradeço imensamente o tempo de vocês, o aceite, as ótimas falas. Então, muito obrigado mesmo. A gente continua agora com as outras atividades do Congresso nessa última tarde do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Muito obrigado e boa tarde a todos e todas.